Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar com o Ricardo Madrona, nosso sócio de M&A, sobre earn-out. Ricardo, o que é earn-out e em que tipo de operação de M&A ele é utilizado? Earn-out é uma estrutura muito utilizada em operações tanto de compra e venda de empresa quanto de fusão, e ele serve para viabilizar uma transação quando tem uma divergência de preço. O comprador tem uma expectativa de quanto vale o negócio, o vendedor tem outra expectativa, então se criou esse mecanismo para resolver essa solução. Como você faz? Você estabelece uma parte do preço à vista e outra parte ele está sujeito ao resultado da performance da companhia no tempo. Então, o earn-out nada mais é do que uma forma de você estruturar o preço numa operação de fusões e aquisições. Em geral, como é que ele é negociado e como é que a gente faz o cálculo do earn-out? O earn-out ele é negociado quando surgem dúvidas de valuation, né? Então, a questão da performance que vai equalizar essa questão de como você vai precificar aquele ativo de maneira que ele reflita o preço adequado, as métricas de performance elas variam. Então você tanto pode usar o EBITDA, que é muito comum para você precificar o ativo, mas eu já vi outras hipóteses como receita líquida, metas de venda. Como ele é um mecanismo para estruturar e colocar no mesmo patamar o interesse do comprador e vendedor, as métricas podem ser várias. O que é comum é, se o preço é fixado em múltiplos de EBITDA, que o earn-out também seja fixado em múltiplos de EBITDA, mas não necessariamente é uma regra única, porque a figura do earn-out não tem na lei. É uma figura que surgiu do resultado das negociações de M&A que acontecem no mercado. Então, eu acho que tem muita flexibilidade para você estruturar as métricas. É que, dependendo do que você vai utilizar para precificar a performance da companhia no tempo, depois que você fechou a aquisição, pode ter maior ou menor risco do earn-out efetivamente acontecer. Agora, normalmente quando você vende a empresa, você perde um pouco do controle sobre as atividades da empresa, né? E como é que isso afeta o earn-out e qual é a diferença entre quem vende 100%, quem ainda permanece como sócio minoritário? Isso afeta a questão do earn-out, a negociação? Esse é um bom ponto. Eu acho que a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades que acontece é exatamente isso. Se você vende 100%, ter ou não earn-out depende da performance da companhia, você está delegando para o comprador, que vai gerir o negócio, permitir que a performance aconteça ou não. Então, um pedaço do preço, você está transferindo esse risco para o comprador. Quando você tem uma transação que não é total, se você vai vender uma participação minoritária, o risco ele é menor, porque você está no controle da gestão da companhia. Se você está vendendo uma participação majoritária e você ficou minoritário, você não está nem naquele risco de 100%, né? Mas você não está no controle do negócio. Então, é muito comum em operações que tem um componente de earn-out, que esse risco seja alocado de maneira adequada no contrato. Então, se você sai 100%, as garantias vão ser contratuais. Você tem que estabelecer o que o comprador pode ou não pode fazer e que desvios acontecem, que podem acontecer durante a medição da performance, que deveriam ser excluídos do cálculo do earn-out. Se você vai virar um acionista minoritário, você vai criar vetos protetivos, por exemplo, no acordo de acionista. Se você tem o EBITDA como métrica, você pode estabelecer que algumas despesas sejam excluídas do cálculo. Então, é muito comum, por exemplo, para a empresa familiar que não tem uma auditoria ou que não tem um sistema SAP que é caro, e um comprador internacional que vai aumentar o custo da empresa, que você exclua disso. Tá bom, earn-out, mas esses componentes não podem ser incluídos na hora que você vai determinar o EBITDA da companhia naquele período. Então, faz muita diferença você vender 100% ou não, né? Faz muita diferença o vendedor conseguir ter alguma forma de controlar a performance do ativo que ele está vendendo. Então, apesar da gente ver, na grande parte das operações de M&A, o earn-out atrelado à performance de EBITDA, a gente deveria pensar em outras métricas de forma a defender um pouco mais o vendedor.
Você está com a cabeça aí do vendedor, sem dúvida alguma, porque, de novo, o EBITDA, você tem muitos riscos, como despesa da companhia, se ela tem uma companhia alavancada, a questão dos juros. Então, se você faz uma outra métrica que é mais simples de apurar, que fica mais no controle do vendedor, é mais seguro para ele. Mas é muito difícil você estabelecer um critério diferente do que aquele que foi utilizado para precificar a empresa, porque como earnout é preço, você tem duas métricas de precificar aquele ativo. Então, o mais comum é, se o preço da companhia, o valuation foi feito com base em múltiplo de EBITDA, que o earnout seja em múltiplo de EBITDA. Então, assim, é possível. Acho bastante difícil, com base na minha experiência, eu não tenho conseguido muito a dar esse tipo de proteção. É mais comum você criar proteções para o vendedor contratualmente, vetos, exclusões de despesas, né, do que efetivamente ter, senão fica apples and oranges, né, duas coisas absolutamente diferentes. E você acabou de falar que earnout é preço, né? Como fica a tributação do earnout? Igual de preço. A diferença só é que o preço à vista você apura no momento do recebimento, de acordo com as regras fiscais, e faz recolhimento no prazo. Então, normalmente o imposto ele é devido no último dia do mês subsequente à transação. Como o earnout é um preço contingente, ele pode acontecer ou não pode acontecer, ele pode acontecer full, cheio ou não, você deixa para apurar isso depois. Então, no momento em que ele se torna devido, é que a tributação efetivamente acontece. Então, você vai tratar isso efetivamente como preço. Se quem vai receber a pessoa física, a metodologia de apuração do ganho de capital é com base em caixa, né? Se for pessoa jurídica, não é caixa. A partir do momento que aquilo lá ficou devido e tem uma data definida, gera o fato gerador para pagamento do tributo. Mas a alíquota é a mesma, é só uma questão de diferimento no tempo quanto ao pagamento do tributo. Agora, quando você é o comprador, você tem um prazo de 1 ano para contabilizar o preço que você pagou. Então, como é que fica para o comprador o earnout caso ele seja calculado ou apurado depois desse 1 ano? É que o comprador, enquanto você não determina o valor do earnout, você não tem como nem contabilizar. De novo, assim, o mais comum é você ter earnouts de 2, 3 anos. Nunca um earnout é de 1 ano. Eu, por exemplo, eu nunca vi um earnout de um ano. Ele tem um prazo de mais duração. Aqui também tem uma questão de risco. Se eu tenho um earnout de 3 anos, eu tenho um vendedor exposto a 3 anos, não só do risco da performance da companhia, mas no mercado que ela se insere. Então, eu tenho riscos macroeconômicos nessa história. Então, do ponto de vista do computador, enquanto eu não determino o preço, ele é só uma questão contingente, eu não consigo nem precificar. Então, aqui, inclusive, do ponto de vista contábil, eu não sou contador, eu sou advogado, mas você não consegue nem precificar para fins contábeis. O que você provavelmente vai ter são notas explicativas nas demonstrações financeiras, dizendo que existe um risco de pagamento. Uma questão fiscal importante, que hoje no Brasil, se você faz uma aquisição com ágio, você pode ter algum benefício fiscal da dedutibilidade do ágio. Você não consegue definir o ágio com base no earnout enquanto ele efetivamente não é precificado. Primeiro tem que decidir se ele é devido e quanto ele é devido. Então, só nesse momento que eu acho que você vai gerar impactos contábeis na companhia. Tá bom. E pela sua experiência, essa é uma cláusula que traz muita discussão entre as partes? E se traz, o que você acha que é melhor? Quem está mais preparado, a arbitragem ou o judiciário para lidar com esse tipo de questão? Eu acho que essa é uma das cláusulas que mais traz discussão. De novo, e as discussões elas são absolutamente variadas, né? Como a gente falou antes, como eu falei antes, como tem componentes de performance, de risco, de maneira como o comprador gere a companhia depois que ele adquiriu, e na cabeça do vendedor tem sempre uma expectativa de realização daquele earnout. Então, a frustração leva a esse tipo de discussão de como quantificar efetivamente o earnout, se ele vai efetivamente se tornar devido. Então, tem bastante discussão, sim. O quanto isso é levado para o judiciário, para a arbitragem, a gente não consegue saber, porque para esse tipo de transação é muito comum ter cláusula arbitral e não do judiciário.
e você não consegue ter jurisprudências arbitrais. Então, acho que a gente não consegue saber o quanto isso efetivamente acontece, com que nível de recorrência, mas eu acho que, em termos de escolha, que é uma das suas perguntas, a arbitragem, eu prefiro a arbitragem do que o judiciário, porque essa discussão é uma discussão que não envolve conceitos jurídicos, envolve conceitos contábeis, econômicos, de management. Tem uma questão jurídica importante, que é a de responsabilidade. Quem é que é o responsável por aquela performance? E aí o contrato vai ser fundamental. Então, essa para mim é a grande questão jurídica que pode ser objeto de discussão. Então, eu acho que a arbitragem permite você, inclusive, formar um painel mais adequado para o tipo de discussão que você vai ter. Então, se a questão vai ser muito contábil, eu posso eleger um árbitro que tenha a formação de contador. Se a discussão é muito de responsabilidade civil, eu posso escolher um árbitro que seja advogado. Então, eu prefiro a arbitragem não só porque eu posso ter... o tema é muito técnico, não necessariamente jurídico, mas permite escolher pessoas que consigam julgar com mais adequação o objeto do litígio. Ricardo Madrona, eu agradeço muito a sua participação no Madrona Talks. Prazer foi meu estar aqui com você. Na próxima semana, a gente volta com mais uma conversa aqui no Madrona Talks.